Vivemos em uma sociedade onde a sexualidade está ligada ao frescor da juventude. Isto alimenta a ideia de que as mulheres que atingiram a terceira idade deixam de ter vida sexual ativa. Mas parece que esse é um tabu que está sendo quebrado. Uma pesquisa da Universidade de Manchester mostrou que uma parte significativa de mulheres idosas estão ficando cada vez mais ativas, tanto nos relacionamentos quanto no sexo. A pesquisa é a primeira do gênero a incluir pessoas com mais de 80 anos, segundo o autor David Lee. E no Brasil, uma pesquisa realizada pela psiquiatra Carmita Abdu, coordenadora do projeto Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, revelou que os idosos pensam sobre sexo e 94% dos entrevistados responderam que consideram importante ou muito importante sexo na terceira idade. Envelhecer com prazer, sexo na maturidade é o nosso assunto de hoje. Entre na roda que já começou. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Roda de Mulheres. E o programa de hoje levanta a seguinte questão: envelhecer significa perder o interesse pelo sexo? Pois é, e para debater o assunto estão aqui com a gente a Zenilce Bruno, que é psicóloga e terapeuta sexual, a Eudismar Mendes, que é escritora, a Adma Oliveira, que é cantora, está aqui nossa atração musical juntamente com a Micaela. Sejam todas muito bem-vindas. Eu gostaria de começar este bloco com esse livro que é da Eudismar, Máscaras da Face, no trechinho que diz assim: parou, olhou-me com o mesmo olhar que já me deixara excitado e falou: eres um muchacho encantador. Como assim? Inquiri-me. És um hermoso hombre. E como disse a Zenilce logo no início, né? Isso aqui é uma autobiografia, Eudismar? Não, ele não é tão erótico quanto eu desejava escrever, né? Mas na época, eu sempre fui uma pessoa que fui muito cheia de tabus por conta da minha criação, né? Então eu vim melhorar e me tornar outra pessoa depois que eu entrei no SESC. O SESC é o local onde a pessoa envelhece e é tratada, uma idosa, como uma pessoa qualquer. Então, foi lá que eu comecei a escrever. Então, esse texto aí também, ele é puramente, como é que eu quero dizer? Ele não tem nada de pessoal. É fantasia. É fantasia mesmo. Entendi. Viu? Não, isso foi só uma brincadeira que a Denilce brincou logo no início, exatamente porque você também tem uma história de vida muito legal, que acho que serve até como exemplo, né? Você veio de 2 casamentos, um deles foi aos 65 anos, que é uma... 64 anos, desculpa. O segundo casamento. O segundo casamento aos 64 anos, que é uma idade, né, Denilce? Que as pessoas, assim, por questões de tabu e preconceito, estão até mais... sem pretender e mais procurar um parceiro ou algo assim. Porque tem a ideia de que as mulheres, né, quando elas entram na menopausa, digamos assim, elas perdem a libido, a sexualidade, a vida sexual, o que é uma grande mentira, né? Na realidade, as pessoas que deixam de gostar de sexo, ou que perdem o tesão, normalmente não tinham muito tesão antes de entrar na menopausa. Fase. Então, eu acho que ela é uma figura massa, porque ela está mostrando pra gente que aos 80 anos, a questão da sexualidade, da erotização, está em pleno existe vigor, na mulher, né? Sempre. Inclusive, depois da menopausa, eu acho que a libido se acentua muito mais na mulher do que do homem, né? A gente sabe que há uma diferença muito grande de libido entre o homem e a mulher. Então, na mulher, na menopausa, eu acho que a libido se acentua muito mais. Até porque também a gente já está praticamente aposentada, já está trabalhando menos. Está com a cabeça mais livre. Isso. Já tem mais senhora de si de também, sonhar, né? de pensar, de criar coisas novas na cabeça até, né? Eu já conhece o corpo também, né? Eu vi um depoimento, né, de uma senhora, era na internet, eu vi o depoimento de uma senhora falando que o sexo, depois dos 60, você tá com a cabeça mais livre e você tem mais tempo para pensar e focar naquilo que você tá fazendo no momento, né? Porque às vezes você tá ali, mas a sua cabeça tá a mil em outras coisas. E isso também diminui um pouco, de né? O que é importante mesmo, isso, né? Do que é começa a se cuidar, começa não só na saúde física como mental, as escolhas dos novos parceiros, porque algumas pessoas ou se separam
ou em viúva, até mesmo nunca nem casaram, mas tem vários parceiros. E aos 60, você tem mais tempo, né? Ela casou de novo aos 64, segundo casamento. Então já é uma escolha mais centrada, né, no que realmente interessa a ela. No que realmente importa, e isso é o né? que a gente está vendo hoje em dia, né? Que tanto as mulheres como os homens estão arrumando mais a vida, porque a gente vive até os 100, né? Isso. Então até os 80, olha aí. Eu já tô e aí com 80, a gente mais chega um num pouquinho. momento que não, eu vou escolher, porque agora eu quero viver bem. Mas o interessante é que existem muitos mitos sobre a terceira idade, sobre a questão da sexualidade na maturidade, não é? E a Adna tem até uma provocaçãozinha aí. Tenho, sim. A minha provocação chega aos 60 anos, como você disse, a gente tem mais tempo, hoje a gente tem essas opções de se cuidar melhor, de estar melhor fisicamente, mentalmente, e você citou a frasezinha que para mim é a chave. A gente pode escolher. Como é que a gente vai escolher se os mitos que a sociedade tem em relação à mulher acima de 60, de que ela é apática, de que não tem mais sexo, começa dentro de casa, os próprios filhos, mãe, peraí, né? Não acredito que você tá nessa. Então, esses mitos, esses tabus acabam não permitindo que a gente, na verdade, pratique essa sexualidade que está viva, que está intensa dentro da gente. Existe, claro, a questão orgânica, né? Em alguma faixa etária, se você tiver um problema físico, se você tiver algum problema que necessite medicamento, algumas mulheres precisam mesmo de reposição hormonal, alguns homens já começam a sofrer, porque a gente está falando da mulher, mas na realidade, eu sou psicóloga e cuido dos homens, também sofrem esses preconceitos, né? De acharem que tem que transar com todo mundo, quando chega aos 60, e agora o que é que eu faço? Tu continua do jeito que estava. Há uma outra pressão, né? É uma outra pressão impressionante, como até adolescente hoje em dia já sofre essa pressão de ter que transar. Sim. Então, a história dos mitos, né? E ela que nos diga aqui na prática, somos nós mesmos que vamos tirando. Hoje, uma mulher de 60, ela se veste muito parecido com a mulher de 40, de 30, ela frequenta lugares parecidos, né? A gente vai ao Fortal. Se dança. É dança. Então, que antigamente não ia. Então, a própria atitude que nós estamos como essa, de estar conversando sobre isso neste horário, né? É uma questão já quebrando esses preconceitos. De primeiro, só gente jovem é que tinha direito a sexo, né? Não se, o Porque adulto, se falava da procriação, velho, né? Como você falou aí que na sua casa, velho não pode fazer nada, né? Teve um tempo, não é, Adismar, que as mulheres elas não podiam nem sentir prazer na cama, porque se elas sentissem prazer na cama, elas eram consideradas vadias. Isso. Não é isso? Quer dizer, nós conquistamos aí já bastante coisa. Lamentavelmente, ainda não chegamos onde devemos, porque, por exemplo, há um tempo atrás, a Beth Farias estava de biquíni na praia e foi criticada. Furdunço. Fizeram uma maior confusão. A própria Madonna, que foi exemplo para todo mundo, assim, influenciou gerações e continua influenciando, entrou na terceira idade agora e já foi muito criticada, inclusive numa entrevista que ela falou há pouco tempo, ela disse que se ela fosse homem, ninguém estava interessado em saber da idade dela, mas o fato dela ser mulher. Então, você acha que existe essa coisa pelo ser mulher? Agora, o que existe muito é o padrão de beleza. E hoje, com as redes sociais, piorou mais ainda, né? Porque você vê os aplicativos, aí, de repente, eu vejo amigos da minha idade e, meu filho, como foi isso, né? Como foi? Por que eu não estou assim? Porque tem uns aplicativos. Então, isso, de certa forma, vai deixando você não à vontade de aparentar quem você é. Né? Eu acho que essa questão é nossa mesmo. Quando eu quero mudar o meu rosto, quando eu quero mudar o meu corpo, quando eu quero mudar o meu cabelo, né? Então, eu é que estou sendo preconceituosa. Então, a gente fala do outro, mas o preconceito começa com a gente. Eu tenho uma dúvida aqui para a dona Eudismar, né? Uma curiosidade, Pode na me chamar de verdade. Eudismar, não tem problema. Eudismar, né? Que casou 2 vezes e que o segundo casamento foi com 64 anos. O sexo era diferente? Mudou? Ai, muda, sim. É diferente quando as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, são mais jovens, o sexo é praticado de um jeito. Quando a pessoa envelhece mais, não se pratica sexo só vaginal, digamos penetração, assim, né? com penetração. Isso. A gente tem sexo de tanta maneira, né? É um acariciar, é um sair junto, é uma dança que a gente vai. Tem muitas outras motivações que a gente é feliz do mesmo jeito.
Viu? O nome disso é sexualidade. Importante. Que a gente confunde, né, com genitalidade. Exato. A sexualidade é isso. É tudo que aqui, Envolve, por exemplo, é um né? momento de sexualidade, Pronto, de grupo, doutora. por sinal. Isso. Porque as pessoas confundem com genitalidade, que é Isso. o coito. E muitas mulheres gostam muito mais desse alisado, né? Carinho. Do Do sexo. antes, das feito de preliminares. uma forma diferente do que mesmo com a penetração. Inclusive, o próprio orgasmo. não só na maturidade, né? Mas, Sim, inclusive, sim. antes, todas E é essas muito etapas gostoso, né? subvalorizadas, na verdade, são muito importantes, né? Não só o coito, né? E É muito saudável, boa a né? pessoa ser acariciada, Amada. se sentir amada. É isso que eu ia te dizer. Não tem mais aquela Importantíssimo o amor. preocupação, não tem mais a preocupação da desenvoltura, né? Isso. Porque quando é mais novo, o negócio é quantas vezes, e se o cara planta a bananeira, se ele te roda, se E o joga na mulherio parede, fingindo né? O negócio é meio orgasmo assim. sem ter, né? Então não tem isso, é um sexo mais Tranquilo, de é alma, tranquilo. que pode envolver, obviamente levar a um Sim, sexo sim. prático, né? Com a penetração, que deve ser muito mais gostoso. Deve não, né? Com certeza. Adna, aproveitando você, eu gostaria que você cantasse alguma coisa pra gente, porque a gente vai dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta e continua esse papo Eu vou gostoso, cantar uma tá bem bom? provocante. A gente fica mordido, não fica. Pente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do teu toque grosso, com medo de me transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do teu toque grosso, com medo de te transpassar.